noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui como igreja, né, para abençoar a sua vida. Nós temos um instrumento de bênção aí na sua casa, onde você estiver. Nós queremos convidar você para parar esse momento, para chamar a sua família, estarmos todos juntos aí na sala, no quarto, na cozinha, não sei onde vocês estarão, mas separe esse tempo para poder celebrar o Senhor junto com a sua família, ter esse momento de reflexão, ter esse momento de se fortalecer no Senhor, ter esse momento de recarregar as suas baterias em Deus. Nós acreditamos que quando nós nos conectamos com o Senhor, é como, né, ali aqueles aparelhos eletrônicos ali, nós conectamos na tomada, as energias são recarregadas e pode funcionar bem. Assim é a presença do Senhor, assim é o nosso Pai, assim é o fato de estarmos ali buscando a Deus. Isso recarrega as nossas forças, a nossa energia para prosseguir no propósito dele. Então que esse seja um tempo de bênção para a sua casa. Nosso objetivo aqui é abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, declarar que Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Senhor da tua casa, Deus é o Senhor da tua família, né? Que o Senhor possa, a presença do Senhor possa ser real aí neste lugar, onde você estiver, né? Nós temos aprendido com esse tempo que a igreja é a família, né? A Lari estava compartilhando, né, que semana retrasada, né? Ela, o pai, a mãe, né? A mãe, para quem sabe, ninguém sabe, essa é a mãe da Lari, né? E eles fizeram um batuque santo ali, né? E tiveram um tempo ali de comunhão gostoso entre eles, né? De adorar o Senhor juntos. Então, vamos parar para analisar e pensar sobre a importância disso, de estarmos em casa, de estarmos buscando o Senhor em família, buscando o Senhor como a igreja primitiva fazia, né? Esse é o propósito original de Deus. Então, o Senhor tem nos permitido esse tempo de quarentena para voltarmos ao propósito original. E o propósito original de Deus é a família, o propósito de Deus original é a comunhão. Não são estruturas físicas, estruturas humanas, porque o próprio Jesus morreu na cruz para desmistificar essa ideia, né, de que um templo físico era o local onde ele habitaria, mas ele nos fez a mim, a Simone, a Edi, a Lari, você, todos nós, esse templo, esse lugar onde o Senhor habita. Amém? Eu queria deixar aqui para você meditar aí na sua casa um salmo tão conhecido, mas que hoje se faz tão necessário, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Que essa seja uma verdade na tua vida, que isso não seja apenas uma oração, uma reza, mas seja uma verdade na tua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Por quê? Porque Ele é o meu pastor, Ele é a minha suficiência. Não dependo do dinheiro, não dependo de que as coisas estejam bem, não dependo de que a quarentena acabe, eu dependo do Senhor, Ele me faz feliz. A minha felicidade está no Senhor. Essa deve ser a nossa conduta, essa deve ser a nossa convicção todos os dias. Amém? Então nós queremos convidar você aí na sua casa para tirar esse momento para adorar o Senhor. Adorar o Senhor e pensar, Ele é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Eu não preciso temer, porque o amor dele jamais falhará. O amor dele jamais falhará. Se você puder erguer as suas mãos aí na sua casa, declarar isso. Vamos declarar juntos aqui o amor do Senhor. Vamos declarar? O amor do Senhor jamais falhará. Amém? O amor do Senhor jamais falhará. Declara isso aí na sua casa, declara isso na vida dos teus filhos, do teu cônjuge. O amor do Senhor jamais falhará. Senhor, nós nos firmamos no teu amor, Senhor. Nós nos firmamos na convicção de que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, e de nada teremos falta, Senhor. Nada, 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 nada pode nos faltar, porque temos ao Senhor, que é tudo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
estamos treinados em Deus, né? Não há vitória se não há luta, não há medalha se não tem ali uma competição, algo que você precisa superar. Então, se nós somos chamados de mais do que vencedores, é porque muitas vezes nós vamos passar por lutas muito difíceis, né? Mas com a convicção de que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz. A palavra diz ali, o salmista diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e eu nada temerei, nada temerei. Ainda que os montes se abalem, ainda que as montanhas tumultuem e se lancem no meio do mar, o amor do Senhor não vai falhar e eu vou ficar firmado nele. É isso que o salmista disse. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Tu és a minha luz, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Mais uma vez, tu és a minha luz. Tu és a minha luz. Diga isso com convicção. Minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, das redes reinarás. Aleluia. Essa é a convicção que nós temos, Senhor. Tu és nossa força, nossa salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nossa luz, nossa salvação. Tu és a minha luz. Diga isso. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em
Senhor, Ele nos deu várias armas. Quando nós estamos em uma batalha, precisamos de armas. Uma das armas é a palavra, aquilo que Ele deixou para nós de verdade na palavra. Uma das armas é a oração, uma das armas é o jejum e uma das armas também é a adoração. E eu tenho vivenciado nesses dias esse poder que há na adoração, de nós sairmos desse nível terreno, do nível que as circunstâncias nos abalam, e olhar para o Senhor, subir para um nível mais elevado,
Olá, queridos, estamos aqui mais uma noite trazendo uma palavra da parte do Senhor ao seu coração. É com muita alegria que nós entramos aí na sua casa, talvez no seu trabalho, aonde você está, para liberar uma palavra de esperança ao seu coração. Temos vivido esse tempo chamado de quarentena, aonde não podemos nos reunir num local físico, mas nós cremos que através da unidade do Espírito, na certeza da convicção do nosso propósito, podemos estar juntos, recebendo a palavra do Senhor, recebendo a instrução das Escrituras e, acima de tudo, recebendo o amor do Pai Celestial. Eu queria trazer para você algo muito específico nessa noite. Eu quero ministrar algo para o teu coração, mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, porque o tema que nós vamos trabalhar nessa noite, ele é um tema que vai tocar em momentos talvez da tua vida, em situações que você não gostaria, mas eu sei que através dessa palavra os seus olhos irão se abrir e você terá clareza do quão importante é estar com o coração limpo diante do Senhor, para que tudo aquilo que Ele tenha para as nossas vidas se cumpra. Feche os seus olhos. Pai, eu quero nessa noite apresentar o coração, a vida de cada um desses queridos irmãos que estão ligados conosco através desse culto online, culto através da internet. Senhor, que cada coração venha ser ministrado, cada vida receba a tua porção nessa noite, e que juntos, através do poder do teu Espírito, possamos ser ministrados e, ó Deus, como um bom Pai que o Senhor é, que possamos estar cada vez mais no centro da tua vontade para as nossas vidas. Eu declaro sobre a vida de cada um desses queridos irmãos o teu reino, a tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, com um tema muito específico sobre as nossas emoções, sobre o íntimo e o profundo do nosso coração. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre as injustiças da nossa vida. Quem nunca passou por uma injustiça? Quem nunca viu alguém passar por uma injustiça? Quem nunca viu uma situação a qual você se frustrou, machucou o seu coração, teve uma perda, viu alguém sendo prejudicado e talvez até mesmo sofrer? Eu quero trazer para você nessa noite uma palavra com essa clareza, porque eu creio que nesse tempo a qual o Senhor tem nos conduzido a sondarmos o nosso coração como igreja, sondarmos o nosso interior como filhos, Ele quer trazer cura, trazer ajustes e, acima de tudo, trazer sobre nós a sua vontade. É muito claro que nesse tempo a qual todos nós temos que muitas vezes ficar em casa, é o tempo a qual precisamos parar e olhar para dentro de nós. E com essa clareza a qual o Senhor quer trabalhar no nosso coração, eu quero falar sobre esse assunto, injustiças. Porque muitas vezes eu e você temos um destino glorioso no Senhor, temos um propósito estabelecido por Ele, mas o que nos impede de estarmos no centro desta vontade são situações mal resolvidas no nosso coração, situações a qual nós não trabalhamos e não liberamos e não colocamos para fora, tem tantas vezes nos impedido de alcançar aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. E muitas vezes você se pergunta, mas por que o meu ministério não rompe? Por que as minhas finanças não avançam? Por que essas situações
ainda me fazem patinar e não consigo avançar, parece que eu estou retrocedendo. Eu te convido nessa noite a parar e olhar um pouco para dentro do seu coração. E com esse tema eu quero trabalhar com você a história que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 13. Nós lemos a partir do capítulo 13 a história entre Absalão, Amnon e Tamar. Essa história, ela se baseia em um momento a qual Tamar é abusada pelo seu irmão Amnon. Nesse momento, a Bíblia diz que assim, no versículo 6, assim Amnon se deitou e fez de enfermo. E quando o rei veio para ver, Amnon disse ao rei: rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos a mim, para que eu possa comer da sua mão. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo: vai agora para a casa do teu irmão Amnon e prepare alimento para ele. Assim Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, e ele estava deitado, e ela tomou farinha e assou os bolos à vista dele, e pegou uma panela e o colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: retirai de mim todos os homens. E retiraram todos os homens diante dele. Amnon disse a Tamar: trazei o alimento à câmara para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ele havia feito e os trouxe à câmara para Amnon, seu irmão. E quando ela os trouxe para comer, ele o agarrou e disse: vem se deitar comigo, minha irmã. E ele respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faça essa loucura. E eu, para onde faria? Com que faria a minha vergonha? E quanto a ti, serás um dos homens loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te que fale com o rei, porque ele não te negará a mim. Todavia, ele não quis atentar à sua voz, mas sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Então Amnon odiou sobremaneira, de tal forma, o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor que ele a amava. E Amnon disse a ela: levante-te e vai daqui. E ela disse a ele: não há motivos, este mal me dispensará ainda maior do que fizestes. Ele, porém, não quis atentá-lo. Então chamou o servo e disse: retire ela daqui, da minha presença, e tranque a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque tais túnicas eram vestidas às mulheres do rei que eram virgens. Então o servo trouxe para fora, trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinza sobre a cabeça e rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo e pôs sobre a mão sobre a sua cabeça e seguiu chorando. Eu quero, nesse primeiro parte dessa história, te trazer uma clareza. Cuidado com esse desejo desenfreado do teu coração em ter, ser, possuir. Nós vemos que Amnon teve um desejo desenfreado pela sua irmã. Muitas vezes o nosso erro está em desejar muito algo, em querer demais, em ansiar demais. E todas as vezes em que você deseja muito algo, você perde o seu raciocínio lógico. Você perde o equilíbrio, você perde a noção das coisas. Nós vemos nessa história Amnon tendo um desejo desenfreado. E eu quero ser muito claro com você. Nós vivemos em uma sociedade hoje obstinada em ter, ser, possuir. É como se hoje não houvesse freios. É como se hoje não houvesse limites.
Se eu quero algo, eu vou lutar por aquilo ali, custe o que custar. Eu entendo que há momentos na nossa vida que nós precisamos nos posicionar e ter objetivos claros. Porém, muitas vezes, nós estamos esquecendo que existem limites para o nosso avanço. Por que limites? Porque nós precisamos temer o Senhor em todas as coisas, precisamos sondar as motivações do nosso coração e entender que tudo aquilo que nós venhamos a ter precisa vir do Senhor, dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A primeira clareza que eu quero te trazer com essa palavra nessa noite é: cuidado, porque muitas vezes você está obstinado, você está querendo coisas que não são para você. E muitas vezes, quantas pessoas já tiveram a experiência de querer muito algo e depois que aconteceu, que tiveram, pararam e falaram assim: poxa vida, não era aquilo que eu esperava. Por quê? Porque quando você alcança algo, você dedicou esforço, empenho, tempo, e depois que você tem aquilo, você sente um vazio e talvez até mesmo um repúdio daquilo. Você fez tudo isso com a intenção errada. Você fez tudo isso com o teu coração contaminado pela obstinação em ter, em possuir. Que o meu e seu coração passe nessa noite pela sonda do Senhor e venhamos a ter uma clareza das motivações do nosso coração. O que nós estamos de fato desejando, o que de fato nós queremos, o que de fato está por trás de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E nós lemos no versículo de número 20, continuando, 2 Samuel 13, 20, e Absalão, seu irmão, disse a ela: não, teu irmão estava contigo, mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão. Não se preocupe com essas coisas. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei ouviu todas essas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com o seu irmão Aminon, porque Absalão odiou Aminon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. Absalão, quando viu a condição da sua irmã, a Bíblia diz que ele odiou Aminon. Ele permitiu com que a injustiça a qual ele viu a sua irmã sofrer contaminasse o seu coração. Aqui é a chave daquilo que eu quero trabalhar com você nessa noite. O que você tem feito com os momentos de frustração da tua vida? O que você tem feito com os momentos de injustiça? O que você tem feito nos momentos que tudo aquilo que você esperava não aconteceu? Aquilo que você desejava saiu fora do seu controle. Nós vemos aqui um homem que deixou com que o ódio dominasse o seu coração. Nós vemos aqui um homem que deixou com que uma raiz de amargura o fizesse um homem corrompido. Muitas vezes nós olhamos a nossa condição atual, perguntamos: por que eu estou tão triste, ou por que eu estou tão nervoso, ou por que eu estou indiferente, por que eu estou perdendo o ânimo para as coisas, por que eu não tenho mais a alegria de antes? E nós ficamos nos questionando no agora, ficamos como se cobrando o nosso presente, falando: por que eu estou assim, por que eu estou assim, por que eu estou assim? Eu te convido a abrir os seus olhos nessa noite e olhar um pouquinho para trás. Olha um pouco para trás,
veja o que você já viveu, veja o que você já passou, veja o que você já enfrentou. E a grande resposta para a condição atual que você está vivendo, que você está sentindo, que você está passando, está muitas vezes em situações mal resolvidas do seu passado. Você carrega frustrações familiares, talvez frustrações no trabalho, talvez frustrações com antigos amigos, colegas, talvez com pessoas que você viveu e conviveu, e aí você não sabe hoje por que o teu coração está tão preso, tão angustiado, tão oprimido. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, por favor, é tempo de sondarmos o nosso coração, é tempo de olhar para dentro de nós, é tempo de nós trabalharmos aquilo que nós temos tantas vezes sofrido de frustrações e dizer ao Abba Pai, compreendendo o amor que Ele tem para conosco: Senhor, lava o meu coração, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, trabalha dentro de mim, lava o meu coração, purifica a minha mente, Senhor, me leva a um lugar aonde eu possa ser curado, que o bálsamo de Gileade venha me curar, me lavar, me transformar. E através dessa compreensão, eu e você iremos viver em paz. Eu e você iremos viver alinhados com o Espírito Santo de Deus. E através desse alinhamento entre a nossa vida e o Espírito Santo de Deus, viveremos a sua vontade dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu quero te trazer essa clareza, eu quero te trazer essa compreensão. E é interessante que nós lemos versículos mais à frente, aonde Absalão, ele se calou durante 2 anos. Durante 2 anos, Absalão se calou, e ele nesses 2 anos planejou a morte do seu irmão Amnon. Olha só o que uma situação de injustiça que não foi confessada, reconhecida, trabalhada, gerou na vida de Absalão. Olha o que uma situação a qual ele não conseguiu ser trabalhado, ele não permitiu com que isso fosse colocado para fora. Entenda uma coisa: raízes de amargura, raízes de injustiça, raízes de angústia que estão dentro do teu coração, se não forem trabalhadas, irão gerar dentro do teu coração, na tua mente, no teu emocional, o desejo por justiça, por vingança. É muito sério isso. Por isso que eu estou aqui para trazer essa palavra ao seu coração, nesse tempo onde o Senhor está mostrando para cada um de nós o quanto nós precisamos ser trabalhados por Ele, o quanto Ele revelou para cada um de nós que nós estávamos tendo ídolos. Nesse tempo onde tudo parou, foi revelado os ídolos do nosso coração. Talvez o ídolo do dinheiro, talvez o ídolo do trabalho, do ativismo. Nesse tempo, os altares estão caindo por terra. Nesse tempo, tudo aquilo que fazia com que nós tivéssemos uma confiança fora da confiança do Senhor foi desmascarado. E Ele sinaliza para cada um de nós: como está o teu coração? Como está as motivações do teu coração? Como está o seu interior?
Como está tudo aquilo que você viveu há tempos atrás? Como está aquilo que ninguém vê? Porque você pode colocar um sorriso no rosto, você pode falar palavras bonitas, você pode até mesmo elogiar as pessoas, você pode fazer tantas coisas, mas como está o teu coração que ninguém vê? Como está aquilo que só o Espírito Santo de Deus conhece? Como você está lidando com as situações que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos, que todos nós, dia após dia, precisamos saber lidar, que é a diferença das pessoas, as injustiças, as atitudes erradas que nós vemos as pessoas terem. Como você está lidando com isso? E nós poderíamos estudar essa história e ir além, e nós vemos que Absalão, ele chegou ao ponto de se levantar contra o seu próprio pai Davi. Capítulos mais à frente nós vemos que Absalão queria tomar o trono do seu pai. A raiz de amargura, a raiz da injustiça, ela é tão forte que ela leva muitas vezes as pessoas a não medirem a consequência das suas atitudes, não medirem a consequência dos seus atos, não medirem a consequência das suas decisões. Eu ouvi uma pessoa dizer que ela não concorda com os pregadores da hipergraça, que esse evangelho que está sendo pregado, de uma graça que vai além, que vai muitas vezes até de uma maneira surreal na vida das pessoas. Ela estava dizendo que não concordava. E ela perguntou, e eu tenho uma clareza sobre isso: o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, o Senhor não desiste de nós, Ele não abre mão das nossas vidas. Ele é aquele que em todos os momentos está de braços abertos, dizendo para mim e para você: ei, vem, pode voltar para o lugar que é seu. Ele continua nos enxergando e nos vendo como filhos. Mas o que muitos esquecem de pregar, e muitos esquecem, é que toda escolha e toda decisão tem uma consequência. A consequência. O Senhor continua nos amando, o Senhor perdoa, o Senhor lava, o Senhor diz para mim e para você: filho, filha, olha, meu amor por você não mudou, você continua sendo o mesmo, mas quando Ele se volta para nós com esse amor, Ele também se volta dizendo assim: ei, só que a consequência eu não posso tirar. A consequência você vai ter que arcar. E muitas vezes maridos esquecem da consequência de uma palavra dura sobre a vida da sua esposa. Muitas vezes um pai esquece a palavra dura que liberou sobre a vida de um filho. Muitas vezes um patrão esquece da dureza, da consequência dessa dureza na vida de um empregado. E aí nós podemos trabalhar tantas áreas da nossa vida. Nunca esqueça, tudo que você faz tem uma consequência. E nós vemos que a decisão de Absalão de se calar gerou uma consequência, uma destruição que foi passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Ele queria acabar com o irmão, ele queria o trono do pai. Ele começou um caminho desenfreado, aonde quem estava governando eram as suas emoções. Não há nada pior na vida do ser humano, momento em que a razão é tomada pela emoção. E aí vem uma destruição. Quando o emocional chega a dominar o
consciente de uma pessoa, essa pessoa ela sai da sua razão e ela xinga, bate, fala coisas terríveis. Tudo isso faz com que consequências fiquem marcadas. Mas o Senhor nos convida a lavar o nosso coração. O Senhor nos convida a olhar para dentro de nós. O Senhor nos convida a compreender. E nessa história nós vemos um momento onde Davi estava no palácio e Absalão, ele ficou na porta daquele reinado, muitas vezes contaminando as pessoas ao seu redor. Quando as pessoas iam falar com o rei, ele abordava essas pessoas e dizia: se eu fosse o rei, eu te ajudaria. Se eu fosse o rei, eu faria diferente. Pessoas injustiçadas não gostam de ficar sozinhas na sua injustiça. Elas precisam trazer alguém que afirme esse comportamento e a leve a um lugar aonde ela se sinta certa. Por quê? Porque nenhum injustiçado gosta de tocar na verdade. Ele vai buscar alguém que possa afirmá-lo nessa condição, até que pessoas e mais pessoas caminhem juntas nessa condição. E nós vemos Absalão traçando esse caminho, e esse caminho o levou a uma morte prematura. Injustiças que não são resolvidas, elas geram mortes prematuras. E eu estou aqui falando sobre as suas emoções. E quando eu digo sobre mortes prematuras, eu estou dizendo: quantas pessoas hoje não conseguem mais sonhar? Quantas pessoas hoje não conseguem mais ousar em acreditar em dias melhores? Quantas pessoas não conseguem mais ter esperança que vão viver coisas extraordinárias em Deus? Por quê? Acúmulo de injustiças, acúmulo de frustrações, acúmulos e acúmulos e acúmulos de experiências negativas. E tudo isso trava o nosso coração. Mas como eu disse, eu creio nesse tempo onde o Senhor tem nos convidado a lavar o nosso coração. Esse tempo onde Ele tem nos convidado a sermos trabalhados por Ele. Esse tempo onde Ele tem dito: ei, desce a casa do oleiro, deixa eu te quebrar e te fazer de novo, deixa eu te mostrar o que está dentro de você, para que você possa ser alguém melhor, que você possa ser alguém que caminha conforme a minha vontade. Meu convite para você e para mim também é que possamos falar para o Senhor: lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor. Talvez você carrega frustrações com o teu marido, talvez você carrega frustrações com a tua esposa, talvez você carrega frustrações com o teu filho, talvez você carrega frustrações com a tua parentela, talvez você carrega frustrações com os teus amigos, talvez você carrega tantas frustrações de algo que você esperava e não aconteceu, de algo que você viveu e não aconteceu, queria ter vivido e não aconteceu, tantas coisas. E você já reparou que muitas vezes você vai abrir o coração para alguém, mas você não vai abrir o coração para ser trabalhado ou corrigido. Talvez você faz como Absalão, que ficava na porta do reinado e abria ali o coração dele, mas para colocar que ele era melhor. Quantas vezes nós falamos para alguém: olha o que fizeram comigo, olha o que eu passei. Tudo isso fecha ainda mais o nosso coração e nos impede de vivermos, de trabalhar e o agir do Senhor. Eu te convido nessa noite
É você olhar para dentro de você. Falar, Senhor, o que eu preciso lavar no meu coração? O que eu preciso perdoar? O que eu preciso, Senhor? Você não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Se o Senhor bater a porta, como está o teu coração? Como está o meu coração? Como está aquilo que ninguém sabe, que ninguém vê? Como está o nosso coração? É o bem mais precioso que nós podemos ter. E esse bem mais precioso precisa ser guardado, preservado e, acima de tudo, guardado em santidade. E a santidade quer dizer agradar ao Senhor. Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria que você parasse e olhasse um pouquinho mais para dentro de você. Eu quero te conduzir em uma oração. Eu creio que hoje esse fardo que você carrega, talvez de tantas injustiças, caia por terra e você venha ser livre. E o único caminho é liberar tudo que você está carregando, para que você seja livre. E o Espírito Santo de Deus coloca aqui no meu coração que muitas vezes nós estamos carregando, sabe quem? Nós mesmos. Nessa jornada de atendimentos e esse trabalho que nós atuamos em cura, o que nós ouvimos muitas vezes é a falta de perdão a si mesmo. Quantos de nós não conseguimos nos perdoar e carregamos dentro do nosso coração tantas cobranças contra nós mesmos? Vamos entregar tudo isso aos pés da cruz. Jesus, Ele morreu, se entregou para que venhamos a ter vida, e vida em abundância. Porém, para que venhamos a ter isso, precisamos ter alguns passos. E o primeiro passo para isso é fazer aquilo que Ele nos ensinou: confessar e ser livre, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Se você talvez está pertinho de alguém aí, vai um pouquinho para o outro lado, senta talvez na outra poltrona, na outra cadeira. Gostaria que você aí colocasse a mão sobre o seu coração e parasse e conseguisse refletir agora, olhar para dentro de você, olhar para o seu interior. Nós precisamos ter uma clareza dentro do nosso coração. Não podemos viver a vida não querendo ser injustiçados. Não podemos viver a vida com o pensamento: eu não quero que ninguém mais venha me ferir ou me machucar. Não. Nós precisamos ter na nossa mente e dentro do nosso coração: eu vou aprender a lidar com esses momentos. Eu vou aprender a lidar com essas situações. E a melhor maneira de lidar é olhando para Jesus. Porque Ele foi o mais rejeitado. Ele foi aquele que sofreu as maiores injustiças. Ele foi aquele que mais padeceu. E Ele nos ensina como Cristo que veio sobre a terra, o próprio Deus encarnado. Ele nos ensina: ei, eu estou em você e você também pode vencer tudo isso. Vencer
passar para a próxima fase que eu tenho preparado para você. Aí no seu lugar, talvez sentado, se você quiser se ajoelhar, gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e repetisse comigo essa oração dizendo: Senhor, nessa noite eu quero confessar que muitas vezes eu tenho guardado dentro do meu coração injustiças de anos e de tantos momentos difíceis na minha vida. Mas nessa noite eu decido lavar o meu coração, perdoar, confessar este peso que tantas vezes tem me oprimido, e eu quero depositar na cruz do Calvário este peso e declarar para que os céus ouçam: eu perdoo, eu confesso e eu declaro em nome de Jesus que não irei mais fermentar em meu coração a injustiça, mas decido olhar para o Senhor e declarar: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você nesse momento. Eu clamo ao Senhor nesta hora que libere sobre o teu coração um bálsamo chamado bálsamo de Gileade, que sara as feridas, que cura, que renova o teu coração. E eu declaro em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, aleluia, receba o perdão do Senhor sobre a sua vida, receba em nome de Jesus o toque de vida, o toque de renovo, o toque de esperança. Você que estava no cativeiro da culpa, você que estava no cativeiro da opressão, o Senhor abre através do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele abre esta prisão e Ele te chama: vem, 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 vem para fora. Oh, aleluia, aleluia. Sai desse lugar de culpa, sai desse lugar de condenação, sai desse lugar, vem para a luz do Senhor, 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 vem para esse lugar, oh aleluia, aonde você está seguro nos braços dEle, oh, seguro nos braços do Abba Pai. É nesse lugar que eu e você devemos estar. Oh, aleluia!
e que toda a opressão que estava na tua mente, todo espírito maligno que estava te oprimindo nesses dias, eu dou um comando agora, parte retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a shalom, shalom do Senhor venha sobre a sua vida nesse momento. Que o vínculo com o seu passado possa ser rompido. Você possa olhar para frente, olhar para a vida que o Senhor sonhou para você. Eu quero abençoar você com essa palavra nessa noite e declarar o Espírito Santo de Deus reinando aí no seu coração. Tudo para a honra, tudo para a glória e tudo para o louvor do nome dele. Receba esse renovo em nome de Jesus. Queridos, nós temos a oportunidade de sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, até mesmo nesse tempo no qual nós não estamos juntos no local físico. Você está vendo aí agora na tela o número do celular, o WhatsApp. Você pode entrar em contato nesse número e nós vamos te dar as formas a qual você pode liberar essa semente de fidelidade ao Senhor através dos seus dízimos, das suas ofertas. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso aqui na Igreja Batista Lagoinha em Pissarras. Um tempo onde nós estamos estruturando a nossa igreja, estamos passando um tempo onde o local físico está sendo construído e também nós estamos liberando sementes sobre a vida de tantas pessoas nesse tempo onde muitos têm passado necessidade, onde muitos precisam do socorro. Nós como igreja temos abençoado a comunidade através de cestas básicas, através de alimentos, através de necessidades que realmente tem afetado muitas pessoas nesse tempo. E você está fazendo parte disso. Você está investindo no lugar de novos começos e também investindo para que vidas possam ser alcançadas. Eu creio que o teu coração está no Senhor e Ele está inclinando aí agora para você dar esse passo de fé, crendo que tudo aquilo que você lança no altar do Senhor também é liberado sobre a sua vida 30, 60 e 100 vezes mais. É nisso que nós cremos, um Deus que traz a provisão e nos sustenta a cada dia. Eu quero orar e abençoar você que entende isso e declarar sobre a sua vida que no meio da crise você terá milagres do Senhor para testemunhar. Pai, eu abençoo a vida de cada um desses queridos irmãos que entendem e são fiéis ao Senhor. Ó Deus, os dízimos, nas ofertas, aqueles que compreendem isso, Senhor, e aqueles que entendem a grandeza deste ato, que o Senhor libere bênçãos e abra as janelas dos céus e libere, Senhor, sobre eles, em nome de Jesus, ó Deus, a provisão e o milagre a cada dia. Eu como pastor os abençoo. E aqueles, ó Pai, que precisam de um milagre nesta semana, que o Senhor venha, ó Pai, trazer a provisão. Aqueles que precisam de sementes para semear, Senhor, que o Senhor possa aumentar a sementeira de cada um e trazer, ó Deus, um milagre para que o teu nome seja engrandecido, exaltado e bendito sobre a terra. Nós oramos também para que toda essa situação, ó Pai, no tempo que o Senhor estabeleceu, passe e que possamos juntos, Senhor, ó Deus, estar adorando ao Senhor para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Meu irmão, eu te abençoo. Eu quero declarar sobre você uma semana de paz, uma semana de crescimento em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Lagoinha, um lugar de novos começos.